a bomba semiótica do caos com time e sincronismo no Rio. Claro, é isso que a gente... É grande acontecimento aqui da semana, essa bomba semiótica. Tudo começa... Eu vou contar para vocês, não sei se eu falei isso na quarta-feira, na live extra. No meio da cobertura da mega operação, o Otávio Guedes e a Júlia Duailib estavam lá. No meio da chamada mega operação, né, Operação Contenção, todos com cara de perplexidade, principalmente aquelas imagens horrendas trazidas pela agência Reuters, né, daqueles corpos ali naquela rua do Complexo da Penha, aqueles corpos enfileirados. No meio da transmissão, o que aconteceu? O Júlio Duailib fala que estão tentando fazer contato com o presidente Lula naquele momento. Lula estava voltando da Malásia, com uma vitória na bagagem, né? Aquela foto que ele saiu com o Trump, cumprimentando-o, e uma possível bons augúrios de negociação. Mas ele estava num avião da FAB, um avião maior, não o Aerolula, como fala, mas o avião da FAB, um avião maior, mais potente, mais parrudo, ainda mais pelos problemas que anda tendo o Aerolula, né? E o que aconteceu? Ela conseguiu acrescentar mais uma perplexidade a tudo, que estavam tentando entrar em contato e não conseguiam, porque esse avião da FAB não tem internet e não tem telefone. Como assim o presidente está incomunicável no meio de uma crise dessa? Então estavam atrás de algum tipo de declaração, qualquer coisa que o Lula dissesse. Essa pequena passagem, é claro que eles tentaram já transformar isso numa nova crise, mas tamanho era o tsunami de imagens que estavam vindo de todo o Rio de Janeiro, de barricadas, de rolos de fumaça pretos, tal, que eles acabaram soterrados, né? E essa tentativa do script de criar mais uma crise, olha lá, o Lula está incomunicável, como o presidente está incomunicável. A gente não pode saber o que ele está achando de tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Como assim? Então acabou en passant, mas aí que está. O que eu sempre digo, existe um gabinete de inteligência semiótica no Brasil, que é entre a grande mídia e essa extrema-direita que agora, por enquanto, ainda serve para a grande mídia. Tá? Eles fazem um jogo que é assim, é jogar para a rede e para o outro dar cortada. Principalmente a grande mídia faz isso. Joga para o alto, joga na rede. Aí vem alguém da extrema-direita e dá uma cortada. Como foi essa experiência aí? Foi esse caso. Para ver como de início dá para perceber nesse pequeno exemplo que a questão era midiática. Sempre foi desde o início. Desde o início. O impacto é midiático. Então é bizantina essa discussão que começou a se fazer, tanto na grande mídia como na mídia independente. Foi planejada ou foi no atropelo feito, no improviso, essa operação? Falsa questão, pouco importa. Cláudio Castro fez essa operação contenção para dar merda mesmo. Tinha policial que estava 40 dias. Há 40 dias o cara foi promovido ali ao posto policial. O cara não tinha experiência de confronto. Um policial que morreu em confronto. Jogaram 2.500 homens, vão lá. Então a ideia era dar merda mesmo. E deu aquela foto que foi o rendimento, a mais-valia semiótica. Era aquilo que o Cláudio Castro queria. Tá? E o que surpreendeu a todos logo no início, a primeira coletiva já desandou a falar mal do governo federal.
que ele já sabia que ia dar merda mesmo. Foi logo no começo da manhã. A gente está sozinho, porque eu fiz 2 pedidos no início do ano, não fui atendido, então a gente está sozinho mesmo. Querendo dar uma de patinho feio abandonado. Isso dominado por uma gagueira nervosa que ele estava. Quase incontrolável, a gagueira nervosa dele. Né? Mas esse aspecto midiático, o Otávio Guedes, olha, para ver como é que funcionam as coisas. O Otávio Guedes, ele começou a ter uma postura, a primeira reação dele, enquanto estava rolando as coisas, foi o seguinte: é politicagem do Cláudio Castro. Primeira resposta. Isso é politicagem. O Otávio Guedes acertou na mosca, dentro do linguajar da grande mídia. É politicagem. Claro que foi uma ação política. Não foi uma operação de confronto. E já para ver como as coisas andam. Aqui estou dando especificamente o exemplo da Globo News. Já no final do dia, entra o Joel Pinheiro, vulgo Joel Fonseca, filho do Eduardo Gianetti da Fonseca, lá, o cientista político tal, da direita clássica, né? Aquela direita que dava para conversar e contra-argumentar, que eu conheci pessoalmente, tá? Eduardo Gianetti da Fonseca. Aí ele veio com essa ideia de que não importa o que você pensa, em um dado momento vai ter que haver um enfrentamento. Veio com essa ideia. Por mais que você faça isso, aquilo, seque fonte de financiamento tal, em dado momento a polícia tem que entrar. Tem que ter confronto. É inevitável. Trouxe essa ideia da inevitabilidade. E assim fechou à noite a Globo News, como também a CNN, com uma fatalidade inevitável. Queria ver se o Joel Pinheiro morasse lá na região, o que ele pensaria. Aí no dia seguinte, ainda mais, desculpa, estou indo rápido demais. A Globo News começou a perceber que as falas do Otávio Guedes estava rendendo muitos cortes nos perfis de esquerda. Estão usando as falas do Otávio Guedes em mídia alternativa, perfil de esquerda, ao acusar o Cláudio Castro de fazer politicagem. Certamente ele foi alertado disso, a Globo News. Vê o caso da demissão da Daniela Lima, essa coisa já sendo arranjada da Globo News. No dia seguinte mudou o discurso, foi impressionante. Veio pela primeira vez a baila o nome da operação, Operação Contenção, e ele começou a justificar, não, a verdade, não, era necessário, em dado momento é necessário haver uma contenção. Ele começou a usar a palavra contenção. As falas do Otávio Guedes, feitas no dia da ação, começaram a render cortes, e o perfil de esquerda ecoando as falas do Otávio Guedes. Imagina. Só que o contraditório sumiu. A gente sabe nesse tipo de coisa. Primeiro, Cláudio Castro foi contra a interdição da refinaria Manguinhos. Operação Carbono Oculto, aí que está. A Operação Carbono Oculto continua em funcionamento, continua a ação. Mas a mídia não dá nada a respeito. Não fala nada. E principalmente isso, que o Cláudio Castro entrou na justiça, pedindo a reabertura. Ele ficou desesperado pela Polícia Federal ter fechado no esquema de adulteração de combustíveis do crime organizado, mais especificamente do PCC. Isso não foi dado nenhuma vez. Eu não vi nem CNN, nem Globo News, grande mídia, falando isso. Ou o timing da coisa, que a gente já falou no meio da quarta-feira. Essa ação ocorre há poucos dias da abertura de um evento da pré-COP30 no Rio de Janeiro, com a participação de prefeitos, ó, Príncipe William, a Anitta, Shawn Mendes fazendo shows pop,
o Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York. Então, que vão estar agora. Hoje é dia 2, amanhã, a partir de amanhã, não sei como é que vai funcionar aquilo lá. O Lula já pediu uma GLO para Belém, para a COP30. Vai ter uma GLO. Tá? Vê o timing. E essa coisa também. Como é que ele fala que é o patinho feio, ignorado pelo governo federal? Ele, e junto de outros governadores, aqueles que estão lá no consórcio da paz, foram contra a PEC da segurança. A PEC da segurança admite o próprio discurso dele, de que o que está ocorrendo no Rio não tem nada a ver com segurança pública, é defesa. Já é uma questão de defesa. Então tem a ver com o quê? Com o governo federal. É o discurso do Cláudio Castro. Mas também na grande mídia não se viu alguém falando, alguma voz. Olha, ele fez parte dos governadores que assinaram a Carta de Florianópolis contra a PEC da segurança, achando que era uma posição ditatorial do governo federal. Então tá aí. E os fetiches que a gente viu? A questão é, o superego do Cláudio Castro é o Trump. O Trump ele quer tipificar, quer que transforme em lei essa tipificação. São terroristas, grupos terroristas. O crime organizado é grupo terrorista, é narcoterrorismo. A grande mídia está vendendo uma ideia que é tudo questão de nomenclatura. Não tem nada a ver. Então, há uma operação psicológica para normalizar essa ideia de que são terroristas, principalmente com esses fetiches na cobertura. Primeiro, o drone que solta bomba. E outro, os blindados. Tem que ter blindado para entrar nas áreas dominadas pelo crime organizado. Precisa de blindados da Marinha, blindados do Exército. Olha, eles têm drones que lançam bombas. Tá? Isso passou a ser um fetiche que justifica essa coisa da tipificação. São grupos terroristas, fortemente armados, perigosos. Não é uma questão mais de segurança pública, é de defesa nacional. Essa é a questão. Para ver que não é questão de nomenclatura, vê isso daqui. Trump ameaça enviar tropas à Nigéria contra terroristas islâmicos. Olha só a jogada retórica de Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nessa sexta, agora dia 1º, ordenar uma intervenção militar na Nigéria, caso o governo do país africano não impeça ataques que ele atribui a grupos islâmicos contra comunidades cristãs. Então ele promete ir com chuva de fogo para o país, para eliminar o que chama de terroristas islâmicos. Não é mais, há uma mudança, não é mais aquele um fundamentalista islâmico que sonha explodir a si próprio numa praça cheia de gente, achando que vai para o céu encontrar um monte de mulher virgem sem burca. Não é mais esse tipo. Terroristas islâmicos, grupos organizados que estão matando cristãos. Já há um arcabouço, essa palavra arcabouço é legal, né? Um arcabouço jurídico nos Estados Unidos que justifica os Estados Unidos a atuarem em qualquer país, é a polícia global. Caso represente uma ameaça a cidadãos americanos. Então se transforma em defesa nacional. Essa passagem para tipificação para narcoterrorismo, terrorismo, etc., não é só questão de nomenclatura. Isso significa que estreitam as colaborações entre agentes de segurança brasileiros com forças armadas americanas. Dá um estatuto jurídico. Então nós estamos aqui numa situação em que o lawfare está acabando. Acabou. Era a estratégia da guerra híbrida dos novos democratas. Obama, Biden, essa coisa do lawfare. Golpe de Estado de veludo.
feito nas salas refrigeradas dos Supremos Tribunais Federais, coisa assim, tá? Sendo substituído para o Big Stick, guerra contra o terrorismo. As coisas estão mudando. E aí você vê essa coisa. Castro tem maior aprovação após a operação mais letal da história do país. É interessante essa matéria da Folha, né? Para a Folha dar uma de isentona. Ela admite que é a operação mais letal do país. Mas, por outro lado, dá cartaz para o Cláudio Castro. Sucesso da morte. Chacina eleva a popularidade de Castro, diz Datafolha. As expensas da crítica que a gente pode fazer ao pesquisismo, isso é coisa do pesquisismo. Mal esfriaram os cadáveres, já estão fazendo pesquisa, já telefonando com os universos, né? Os universos de pesquisa Mandrake. A gente sabe qual é o universo de pesquisa que eles estão pegando. Mas é claro que isso são bombas semióticas. Isso é para criar clima de opinião. Sabe, tudo isso é fake, isso tudo é falso. Manipulação do universo de pesquisa que eles vão pegar. O pesquisismo quer confirmar, através de números, as teses que os aquários das redações, chamados aquários das redações, onde estão as chefias de reportagens e os chefes editores, chefes de redação, têm lá as opiniões deles, já têm as suas teses. Então tem que ter o Datafolha, a Atlas Intel, tem que confirmar. Ninguém forma opinião tão rápido assim. Como em 24, 48 horas a pessoa já forma opinião? Pesquisa de percepção. Pesquisa de percepção. Essa não é de opinião. E percepção é falsa. A gente já citou aqui Elisabeth Noelle Neumann no início aqui da live, essa cientista política alemã, da espiral do silêncio. Tá? A ideia de que as pessoas têm um sexto sentido em que elas se movem, elas querem fazer parte sempre da maioria. Aí envolve a questão freudiana, psíquica, do medo da solidão, que o homem mais teme na vida não é a morte, é ficar só. Porque ficar só é morrer vivo. Tá? Então tem esse elemento psíquico por trás dessa coisa do medo da solidão. Eu quero fazer parte do que a maioria pensa, ou do que ela acha que a maioria pensa. Aí entra a engenharia da percepção. Lembra daquele cara? Pois ele aplaude a matança. Aí você vê por onde vai o desespero da esquerda. Esse artigo do Moisés Mendes já mostra a perplexidade, o desespero. É muito ruim ver conhecidos nossos, alguns ex-colegas de trabalho, apoiando a matança no Rio em nome de um antilulismo doentio. Não só apoiam, como aplaudem com entusiasmo, como li agora há pouco em um texto do Facebook. Aí bate o desespero. Como a pessoa... Aí começa essa coisa da cismogênese. Então, de repente, um cara do teu lado, é o teu amigo de trabalho, defende a morte. Então, tem que fazer alguma coisa, tem que jogar duro com a criminalidade, com a bandidagem. Vão concordar com chacina e tudo mais. Porque ele tem uma percepção, ele está sendo manipulado por um clima de opinião criado por esse pesquisismo. E há um outro mecanismo, olha, aqui vão Atlas Intel, aqui os evangélicos, claro. Talvez a coisa mais real de todo esse pesquisismo é essa coisa que os evangélicos, 77,6% evangélicos são os que mais aprovam a ação.
Claro que isso não é aquela teologia de Jesus como guerreiro. Teologia do domínio. Aquela coisa que Cristo não é o cara, não é aquela coisa da ética cristã, civilizatória, o amor, compaixão, amor ao próximo, perdão. Não, Cristo em armadura, pronto para a guerra, com uma espada flamejante. É essa a ideia que esses neopentecostais, os crentes, né, entre aspas, o genérico, vendem, essa nova teologia. Teologia do domínio. Cristo é um guerreiro. Ele não expulsou os mercadores do templo, aí vem aquelas justificações, pegar partes da Bíblia para justificar. Então ele é puto, é nervoso mesmo, tem que ser mesmo, tem que dar porrada, é bala, bomba e porrada. Para se impor Cristo no mundo, para preparar a chegada, a volta de Cristo. É isso aí, bala, bomba e porrada. Tá? Mas tem algo mais profundo que eu acho que esse sociólogo norte-americano, esse livro aqui, o Philip Slater, A Busca da Solidão, a cultura americana no ponto de ruptura. Isso aqui é um texto dos anos 70. Olha, um sociólogo marxista nos Estados Unidos, o Philip Slater, ele tinha um conceito muito interessante nesse livro, que é de 77. Busquem nos alfarrábios, né? nos alfarrábios aí, nos empórios de livros antigos. Ele cunhou um curioso conceito chamado pressuposto da privada, que a sociedade atual cria o chamado pressuposto da privada. Porque a prática cotidiana nos acostumou a acreditar que podemos eliminar tudo aquilo que é incômodo, que ele desaparece como se apertasse um botão de descarga do vaso sanitário de um banheiro. Você aperta o botão da descarga, você não quer saber para onde foi o excremento. Foi embora, sei lá, sumiu, não sei para onde foi. Tá? Isso passa a ser uma coisa, essa coisa de... É muito interessante isso, né? Claro que é um debate mais demorado. Os fios escondidos nas paredes, toda a estrutura, você aperta o botão, acende a luz magicamente. Há uma magia como as coisas acontecem. Uma delas é esse pressuposto da privada, aperta o botão, você acabou. Então parece que subliminarmente estamos acostumados, devido à questão da solidão, da individualização, e o neoliberalismo nos conduz muito a esse tipo de imaginário, ou de ethos, melhor dizendo, essa coisa de que aperta um botão, vai embora, as coisas somem, tudo que é incômodo desaparece. Bota os policial lá, dá bomba, porrada, mata. Não quero nem saber. Não me pertence isso. Dane-se. Quem mandou morar lá? Se dane. É assim. Acho que tem uma coisa mais profunda por trás. Eu acho que em países capitalistas periféricos como o Brasil, isso fica mais evidente devido à nossa baixíssima ou pouquíssima tradição democrática. Ainda lá, Estados Unidos, principalmente Europa, ainda tem um resquício de humanismo, tal, há ainda alguns séculos de filosofia por trás, mas aqui não. Aqui é essa coisa da classe média alfaville. Apertou um botão, é que nem é o pressuposto da privada. Aperta o botão da descarga, vai embora o negócio. Tropa de elite, para mim, é o grau zero, é o ponto zero dessa coisa. E todos os estereótipos, principalmente em relação à esquerda, a esquerda defende os direitos humanos só dos bandidos, não os direitos humanos das vítimas. Tá? O que é curioso é que tanto José Padilha, que foi o diretor do filme, o Wagner Moura, que era que fazia o Capitão Nascimento, o grande protagonista, eles assim meio que
Eles afirmavam que o objetivo inicial do filme era criticar o sistema para mostrar como era falho, como a própria polícia é vítima. Que a própria polícia é vítima e, ao mesmo tempo, algoz. Tá? Então, o objetivo era crítico. Né? Mas a gente sabe que o resultado disso foi reforçar a política da bala, bomba e porrada. Principalmente mostrar o Capitão Nascimento, o herói incorruptível, diferente da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O BOPE seria um esquadrão especial que, embora violento, não é corrupto financeiramente. E a gente sabe onde acabou isso, né? Deu no lavajatismo, eficácia versus burocracia, aquela coisa que os métodos legais tradicionais não funcionam, é muito burocrático, tem que partir para a porrada, finalmente para o enfrentamento, e a linguagem da guerra, do esquadrão de elite. Então, transformar questões de segurança pública em guerra, ocupação de território, e essa coisa parecida. Tropa de Elite é o grau zero disso, nos preparou o imaginário brasileiro para Cláudio Castro, para essas operações do Rio de Janeiro, que é o verdadeiro laboratório do Brasil, laboratório de experimento social e político. Agora, o que a Tropa de Elite, apesar, às expensas da crítica, José Padilha, o Wagner Moura, não, a gente pretendia fazer uma crítica. O que eles não percebem é uma simples lição de semiótica. Você não pode negar uma coisa mostrando-a, porque a imagem é afirmativa. Você não pode mostrar uma coisa, olha, você não pode comer isso e mostrar coisa que você não pode comer. Mas a imagem é afirmativa. Vê esse pequeno exemplo da Cláudia Ohana, nos anos 90, fez uma propaganda de antidrogas. Cláudia Ohana personificava o crack. Ela falava, eu sou o crack. Numa atitude, num rosto sombrio, numa meia luz, assim, supostamente ameaçadora tal. Mas peraí, Cláudia Ohana falando que ela é o crack, eu quero esse crack. Isso aí, Cláudia Ohana no auge, né, dela. Então, sabe, foi um fracasso essa campanha do governo, drogas nem morto. Você não pode proibir uma coisa mostrando-a. Aqui essa é uma lição simples de semiótica. Foi a Tropa de Elite. Como você critica, se você consegue fazer o público se identificar tanto com o Capitão Nascimento? Então faz um filme que não arranque identificação. Transforma o Capitão Nascimento num crápula. Transforma aquele filme num filme noir, em que não há mocinhos nem bandidos. Que ninguém tem escrúpulo, que todo mundo é escroto. É assim que funciona filme noir. É muita ingenuidade semiótica dessa gente, cara. Por isso que a guerra híbrida funcionou aqui no Brasil. Claro, as pessoas pedem para sair, a molecada, que eu via, molecada falando, pede para sair, enquadrando o outro moleque na parede. Pede para sair. Enquadro legal. Ficou legal. Como negar se as pessoas estão se identificando com o Capitão Nascimento? Oh, meu Deus do céu. Última coisa aqui da nossa crítica midiática, último tópico. A gente tem que falar, o bom